Olá, estudante do nono ano, sexto tempo, bem-vindo, espero que esteja bem. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima, este é o meu sinal na comunidade surda. Está no ar o sexto tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender! Então, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre textos, identificando as suas características e as finalidades de cada texto. Você, com certeza, conhece diferentes tipos de textos, textos escritos, textos orais, textos multimodais. Eita, o que quer dizer isso? Texto multimodal é aquele que vai juntar aspectos verbais, palavras, imagens, sons, tá certo? Com certeza você conhece vários tipos de textos, não é mesmo? Quantos textos você já produziu hoje? Você já pensou sobre isso? Com quantos textos você teve contato hoje? Por exemplo, você acordou hoje, deu bom dia para alguém, já produziu um texto. Se você viu uma embalagem do creme dental quando foi escovar o dente, já viu outro texto, já leu outro texto. Viu a embalagem daquela lata de achocolatado ou do leite em pó? A embalagem é outro texto, não é mesmo? Sei lá, estava se preparando se arrumando para ir para a escola, viu uma reportagem na TV, acompanhou outro texto. E quando você estava indo para a escola, não sei se você vai andando ou se você vai de alguma condução, você viu outdoor, você viu alguma placa ou o nome de uma rua numa placa? Pois é, nós estamos rodeados de textos, não é verdade? E cada texto tem a sua função, cada texto tem o seu objetivo, as suas características e as suas finalidades. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversar mais um pouco a respeito disso? Quero que você analise textos. É o que a gente vai fazer na aula de hoje, analisar diferentes textos, identificando as finalidades desses textos, ok? Vamos lá! Então, meus queridos, como vamos falar de textos, nós vamos analisar alguns textos, certo? Vamos ao primeiro, observe aí. Nós temos um cartaz. Esse cartaz, ele circulou no meio midiático, no meio digital, certo? Então, observem aí o cartaz, a imagem que é apresentada, não é? As palavras que são apresentadas. E temos, inclusive, uma questão para você fazer logo em seguida. Vamos fazer assim, vamos ver logo aí uma questão, para que em seguida a gente faça a resolução dela. Observe, o cartaz serve para... Você já leu o cartaz, já deu uma analisada e agora você vai dizer, esse cartaz serve para divertir, noticiar um fato, defender uma opinião ou é incentivar a vacinação, hein? Vamos analisar esse texto, observe aí, vai ficar em tela cheia para você e eu vou te falar o seguinte, veja. Nesse cartaz, o que a gente precisa primeiramente entender? Ele foi retirado de um site governamental, ou seja, circulou no meio digital. Ok. E aí a gente percebe elementos verbais e não verbais. Quais são os elementos não verbais? Ou seja, o que não é palavra escrita nesse caso? São os símbolos, as imagens, as figuras, os desenhos. Então a gente tem o coração, a injeção, uma cruz, temos também uma gota de vacina, tem o personagem Zé Gotinha, personagem muito conhecido, né, nas campanhas de vacinação no Brasil, e temos também um artista engajando as pessoas, incentivando essa campanha. Além desses elementos não verbais, nós temos os verbais. Veja mais uma vez o cartaz. Nós temos frase no imperativo, não é? Pedindo para você ir se vacinar, pedindo que o público vá se vacinar, não é isso? Vamos ver outras expressões. Nós temos a data da campanha, temos um número para você telefonar e tirar dúvida, o site do Ministério da Saúde, enfim. Nós temos informações verbais escritas, ok? E analisando os aspectos não verbais e os verbais, a partir de tudo isso, de todo o contexto,
e da apresentação desse cartaz, da maneira como ele se apresenta, a gente entende, identifica a finalidade. Então vamos às alternativas. Será que é para divertir? Esse cartaz serve para divertir? Não, não é. Na verdade, o texto que vai ter a intenção de divertir é o meme, é uma piada. Será que é noticiar um fato? Não é. Noticiar um fato fica a cargo de notícia, ok? Defender uma opinião? Não é essa. Não é essa a alternativa. Será que é a letra D? Incentivar a vacinação? Antes da resposta, deixa eu ver aí quem já respondeu. Deixa eu ver aí quem é que vai responder, apresentar a alternativa. Vamos ver. Olha, a Maria está apresentando a alternativa D, o João a alternativa A, José a alternativa C, ok. Vamos à resposta então, observe aí. Lógico que é a letra D. Você pôde perceber, não é? Por meio dos elementos verbais e não verbais, que a finalidade desse texto é incentivar a vacinação, ok? Vamos a outro texto agora, observe. Pessoal, depois de a gente acompanhar a análise do cartaz, entender a finalidade desse cartaz, a gente vai ver outro texto. Acompanha aí na tela, vamos ver outro texto, identificando as características, para que no fim da análise a gente entenda a finalidade desse texto. Então veja, agora a gente tem uma cartilha. O nome dessa cartilha, Cartilha Escola Segura, tá? Aqui na tela você está vendo agora a capa dessa cartilha. Lembrando o que é uma cartilha? A cartilha geralmente apresenta um assunto e vai apresentar também orientações de como você deve fazer algo, se comportar em determinada situação, apresentar alguns procedimentos, não é mesmo? Então veja aí, temos assim, Escola Segura. Como lidar com conteúdos de violência online e conversar com crianças e jovens sobre o tema. Então veja, vamos tratar de violência online e maneiras de como se deve conversar com crianças e jovens sobre essa situação. E aí é uma cartilha longa, tá? Eu escolhi aqui algumas páginas, olha aí. Na página 22 a gente tem Sou aluno, então isso quer dizer que temos orientações para alunos na página seguinte, na página 23 dessa cartilha. Por exemplo, recebi mensagens com conteúdos de ameaças nas escolas. O que eu posso fazer? Aí em seguida a gente tem uma sugestão de procedimento, de comportamento, de conduta, quer dizer, o que se deve fazer no contexto de ameaças na escola? A cartilha vai indicar o seguinte: não compartilhe nem espalhe conteúdos de novos ataques, para não alimentar a onda de pânico e alarmismo que pode contagiar outras pessoas. Outra orientação: informe um adulto ou responsável de sua confiança, pai, mãe, responsável, professor. Em seguida, você pode denunciar de forma anônima e segura nesse site, certo? E aí nós temos outra pergunta. Minha escola está segura? Aí em seguida nós temos outras orientações, ok? Acho que já deu para entender qual é a intenção dessa cartilha. E aí nós temos o seguinte, temos a seguinte pergunta. Podemos afirmar que a cartilha apresentada, olha as alternativas, instrui sobre medidas contra a violência online na escola. Letra B, diverte o leitor. Letra C, defende uma opinião. Ou será a letra D, define o significado de uma palavra. Voltando lá, veja que nós analisamos aí uma cartilha, um pouco de uma cartilha. Você consegue identificar elementos não verbais, não é? Temos as imagens, temos umas numerações aqui, os símbolos, olha aqui a interrogação. E temos também elementos verbais, as próprias palavras, as frases, as orientações escritas. Então, outro texto que você vê aí trazendo elementos verbais e não verbais. E aí nós conversamos um pouco a respeito dele.
Preciso saber de você qual é o intuito, a finalidade desse texto, de acordo com todas essas características. Aí eu quero que você responda. Deixa eu ver aí. A resposta que eu estou recebendo agora é de... Deixa eu ver. Então, eu estou acompanhando aqui várias respostas, não é? O Antônio é a letra D, a Vera também respondeu letra D, Pedro, letra A, Paulo também a letra A. Será que é a letra A? Ou será que é a letra D, como o Miguel e a Arleide estão respondendo? A Ana respondeu D também. Vamos então à resposta, observe aí. Mais uma vez na tela para você, estamos tratando de uma cartilha, certo? Trazendo orientações de como uma pessoa, um estudante, deve se comportar numa situação de ameaças online, tá? Então, a letra A diz, instrui sobre medidas contra a violência online na escola. E é isso mesmo, não é? A gente nem precisa debater muito aqui. Parabéns aí para quem respondeu a letra A, certo? Vamos a outro texto. Já acompanhamos um cartaz online, já acompanhamos também uma cartilha, ok? E agora a gente vai ver uma lei. Você com certeza já acompanhou uma lei lá no simulado que eu estou sabendo. Vamos então conversar a respeito de lei? Observe, nós temos características, não é? Temos um formato aqui de uma lei. Essa lei é a lei número 13.277, de 29 de abril de 2016. Veja só que nós temos aqui, ó, o número dessa lei, nós temos o que chamamos de ementa, que é basicamente o que vai ser tratado nessa lei. No caso aqui, institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E aí nós temos outras características, não é? Como o artigo, certo? Temos também a localidade, o local, a data como referência. Como é uma lei, não é, do âmbito federal, nós temos, no caso aqui, a figura presidencial que assinou, que fez com que essa lei entrasse em vigor, tá certo? E aí, observando essas características, a gente tem o seguinte, o texto serve para quê, esse texto? É para emocionar? É para narrar? É para informar ou é para argumentar? Para que será que serve esse texto? Vamos à resposta, quero que você veja aí, me diga na verdade. Mais uma vez, outros estudantes falando a resposta. Deixa eu ver então, olha, a Tereza escolheu a letra D, o Raimundo a letra A, o Tiago a letra D, Fabrício letra A, ok. Vamos então à resposta. Mediante todas essas características, de acordo com tudo isso que eu falei, como a lei se apresenta, não é? Nós temos a seguinte resposta. Não é emocionar. Emocionar fica para letras de música, para poemas. Narrar pode ser textos como uma notícia, um conto, um mini-conto, um romance, tá certo? Acertou quem escolheu a letra C, que é informar. A finalidade desse texto, dessa lei, é informar a respeito de uma lei, de uma determinação, de uma norma jurídica, dentro do contexto de lei mesmo, que está entrando em vigor, ou seja, todos os brasileiros, a partir de determinada data, precisam obedecer a essa lei, ok? Então, assim, depois de a gente discutir algumas características de alguns textos e encontrar a finalidade desses textos, a gente vai praticar mais um pouco isso. Vamos exercitar. Minha turma querida, vamos então para a primeira questão, questão 1 para você. Observe. Temos um texto. Deixa eu contar para vocês o segredo. Foi tirado de um site. Beleza. Isso é importante a gente saber. É um banner, vamos dizer assim, ou pode ser um cartaz que circula justamente em sites, certo? E aí diz o seguinte,
Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Ótimo. Qual é o nosso comando aqui? A finalidade desse texto é: letra A, divertir, letra B, descrever, letra C, convencer ou letra D, incentivar. Veja aí os elementos verbais, os elementos não verbais, discuta com seu colega, com seu professor. Daqui a pouco a gente traz a resposta, tá? Acabou o tempo, vamos à resposta da atividade da questão 1. Temos o texto aí, você com certeza já analisou, percebeu que nós temos aí os símbolos, por exemplo, seringa, a cruz, as gotinhas de vacina, um coraçãozinho, o personagem Zé Gotinha. Temos a frase, toda essa expressão aqui, não é? Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. E tudo isso nos leva, logicamente, à finalidade desse texto, não é? Que não vai ser divertir, não vai ser descrever, não vai ser convencer, vai ser incentivar. Incentivar a vacinação de crianças, de adolescentes, tá certo? Muito bem. Depois da questão 1, vem a questão 2. Na tela para você, a questão 2, que diz o seguinte: palavras ao vento. Agora a gente tem uma letra de música. Você conhece essa música? Depois pesquisa, tá? É muito bonita. Vamos lá. Eu vou aqui declamar para você. Palavras ao vento. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina. Paro em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor para sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momento, palavras, 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 palavras ao vento. Olha aqui quem compôs a música, não é? E aí nós temos o seguinte, essa letra de música tem a finalidade de divertir, descrever, convencer ou emocionar. Tempo para você, até mais!
Tempo encerrado, vamos à resposta da atividade. Acompanhamos uma letra de música, eu já li para você, já declamei, tentei aqui colocar uma emoção. E aí nós temos as alternativas, não é? Quer dizer, o comando que diz: essa letra de música tem a finalidade de divertir? Não, divertir fica para os memes, para a piada, tá bom? Descrever? Descrever pode ser uma descrição de um ambiente, a descrição de uma pessoa. Aqui a gente não identifica uma descrição nem de objeto, nem de pessoa, nem de lugar, tá bom? Então, não pode ser a letra B de bola. E não pode ser a letra C, que diz aqui que é convencer, mas na verdade, convencer fica para textos argumentativos, como um artigo de opinião, como um debate. Logicamente, a resposta é a letra D. Essa letra de música tem a finalidade de emocionar, mexer com as nossas emoções, com o nosso imaginário, tá bom? Muito bem, depois de a gente praticar, de exercitar, não terminou. A gente traz para você agora o desafio Educa Mais. Vamos lá. Acompanhe então o seguinte texto, olha só. Informativo meteorológico número 21, 2023. Previsão para a primeira semana, 29 de maio a 5 de junho. Região Norte. São previstos volumes de chuva maiores que 30 milímetros em grande parte do centro e norte da região, que podem ultrapassar 80 milímetros em áreas centrais e do noroeste do Amazonas, além de áreas pontuais do Acre e noroeste do Pará, devido ao calor e alta umidade. Nas demais áreas, como em Rondônia e Tocantins, haverá predomínio de tempo seco e sem chuvas. Esse texto tem a finalidade de opinar sobre situação climática, informar sobre a previsão no norte do Brasil, emocionar falando que a vida passa rápido ou descrever as regiões do norte do Brasil. Você vai fazer a atividade com calma, relendo mais uma vez o texto e até já, hein? Terminou o tempo, vamos à resposta do desafio Educa Mais. Temos aqui um informativo meteorológico, certo? Temos a parte verbal, como você já pôde analisar, e temos a parte não verbal aqui, ó, trazendo o mapa do Brasil com o aspecto de temperatura, certo?
Em seguida, nós temos as alternativas e temos que escolher apenas uma. Temos que escolher apenas uma delas, apenas uma é a correta. Por meio da leitura, do texto escrito e também analisando a imagem que você viu do mapa do Brasil, certo? Você, claro, não vai optar pela letra A, que diz opinar sobre situação climática. Não estamos vendo uma opinião sendo tratada aqui, ok? Informar sobre a previsão no norte do Brasil, será que é a letra B? Letra B é a correta, certo? Mas vamos ver por que não é a letra C. Não é a letra C porque o texto não tem a finalidade de emocionar, falando do tema de que a vida passa rápido, de que a vida é passageira, não é? Não tem essa finalidade. Não pode ser a letra D porque nós não estamos vendo uma descrição das regiões do norte do Brasil, não é? Nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo a informação sobre a previsão no norte do Brasil, certo? Então, parabéns para você que participou, ok? Vamos então para o que aprendi hoje. O que aprendi hoje? Muitas coisas, vamos a elas. Estratégias e procedimentos de leitura. Sim, realizamos isso. A gente analisou as características de vários textos, não foi? De cartaz online, de cartilha, de lei, de aviso meteorológico, de letra de música. Então, assim, identificamos a finalidade de cada um desses textos, fazendo análise, observando os aspectos, os elementos verbais, as palavras escritas e os elementos não verbais, certo? Identificando também as ideias que os textos apresentaram. Ok? Obrigado aí pela participação. Até a próxima aula.